noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje o tema parece um parque de diversões, porque para quem estuda doutrina espírita, quando a gente toca num assunto sobre o amor, a gente pode não saber o que é, mas informações e conhecimentos acerca do que o amor representa na nossa vida, dentro da doutrina espírita, é o que não falta. Então a gente pode nadar de braçada. Qualquer página do livro que você abrir, tem sempre alguma referência mais forte acerca do amor. E o tema é tirado da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e que Paulo de Tarso fala exatamente acerca do que seja o amor. A melhor definição, a melhor fala acerca do amor, eu acho, particularmente, não tem igual à definição de Paulo. Ele tem todos os possíveis conceitos acerca do amor, dizendo claramente para nós o que seja a grande viagem em busca desse sentimento sublime. Nós sabemos na doutrina espírita, a lei do amor, num dos itens, amai o próximo como a ti mesmo, a lei do amor nos coloca diante do amor como um sentimento por excelência. E é o resumo, o amor é o resumo mais perfeito da doutrina de Jesus. Eu acho que Jesus veio aqui quase que com a única finalidade de nos tirar da condição em que nós estávamos e nos levar a entender o que significa amar alguém. E ele fez isso não no sentido só de ensinamentos, ele fez isso no sentido de vivência. Ele vivenciou isso de tal forma que quem se aproximou dele percebeu e sentiu esse halo de amor sendo dirigido a quem estava próximo, indistintamente. Quem chegasse perto ou distante percebia esse amor emanando de Jesus para qualquer criatura. É uma tarefa que para nós habitantes de um planeta na condição ainda muito precária, porque nós agora que estamos no segundo estágio, caminhando para um terceiro possível, se nós conseguirmos, entender essa tarefa. Quando você chega, por exemplo, nessas definições de amor, você fica queixo caído. Paulo de Tarso, por exemplo, coloca para a gente que, para entender o que significa amor, ele dá comparações. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse fé que transportasse montanhas, mas se não tivesse o amor, nada disso valeria. Olha o que ele está falando. Se eu tivesse fé de um tamanho que dá para transportar montanha, fala que essa montanha sai daqui para lá, olha o tamanho desse prodígio. Se eu falasse a língua dos anjos, ou seja, se eu entendesse o que os anjos falam, se eu tivesse o dom da profecia, se eu tivesse todos os pré-requisitos para ser um ser humano excelente, mas, mesmo sendo assim, mesmo tendo conquistado isso, se não tivesse o amor, nada valeria. Não tem sentido nenhum. Se eu tivesse a capacidade de distribuir toda a minha fortuna
para dar alimento aos pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado em sacrifício, se não tivesse o amor, eu não aproveitaria nada, porque isso não teria sentido nenhum. Então, está vendo o tamanho do que significa a encrenca? Está vendo o tamanho da encrenca, onde a gente tem que chegar? Então, quando a gente fala de amor, é óbvio que a gente não está falando de amor. Porque o que mais a gente vê na nossa comunidade ainda, quando você pega o tema amor, você vai ler nos jornais, e o que você vê nos jornais é que os noticiários dão ênfase a, diariamente, os desvarios do ser humano em nome do amor. Assassinatos, suicídios, roubos, furtos, guerras, desavenças, picuinhas, tudo em nome do amor. A nossa relação cotidiana se transforma nisso. É um cotidiano. Quando eu estava preparando a lição 32 do livro Palavras de Vida Eterna, que é exatamente, o título é esse, O Amor Tudo Sofre, eu estava me lembrando quando eu vi o início que fala a respeito disso, porque os noticiários dão ênfase todo dia nesses desvarios que os seres humanos cometem em nome do amor. Só me veio na cabeça uma cena. Eu acho que, para mim, é a cena mais bonita de todos os tempos em termos de cinema. O filme chama-se A Espera de um Milagre. A cena, jamais para o final do filme, e aqui quem não quiser escutar um spoiler, saia da sala, ainda está a tempo, porque eu vou dar um spoiler. A cena, depois que aquele senhor que foi preso injustamente, condenado à morte, o livro é baseado no livro Green Mile, A Milha Verde, que é uma coisa extraordinária, muito melhor do que o filme, muito mais completa. A ideia é que ele é um ser de Deus, um ser que ama, um ser que chegou a esse nível de compreensão do amor. Por isso as pessoas têm preconceito para com ele, porque ele é considerado um ser simplório, porque quem ama muito não exige nada, tudo sofre, tudo passa, tudo suporta, sem se queixar. E aí, o responsável pela milha verde, que era a milha onde os condenados à morte ficavam aguardando a cadeira elétrica, ele descobre que esse ser era um ser de Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou um ratinho, que maldosamente o vilão do filme pisa nele. O ratinho era de um dos prisioneiros, e era a única diversão que ele tinha, era a única alegria que ele tinha. E ele pisa na cabeça do ratinho e o mata, entre aspas. Aí o John, o grandão, vira para um dos guardas e fala: traga-me, e segura o ratinho e o faz ressuscitar. Tira dele aquilo e faz ressuscitar. O chefe da milha verde já ficou achando aquilo
estranho, porque tem alguma coisa diferente nesse homem. E ele tinha uma infecção urinária de terríveis consequências. O John cura. E ele leva o John à casa do comandante do campo de prisão e ele cura a esposa dele com câncer já em fase aguda terminal. E aí ele descobre, o chefe descobre claramente, e depois de ver a cena que o John, segurando a mão dele, passa para ele mediunicamente toda a cena, telepaticamente, a cena que aconteceu, a morte de 2 crianças, 2 meninas, por causa de um assassino que inclusive estava na Milha Verde, em frente à cela dele. E ele sabia que ele era o culpado. E então ele passa, eu estava tentando salvá-las, eu estava tentando recuperá-las como eu fiz com o ratinho, a ideia. E aí o chefe da Milha Verde tem certeza absoluta que esse homem era inocente, não merecia estar ali no corredor da morte. E ele se sentiu na obrigação, falou assim, eu tenho que arrumar um jeito de tirá-lo daqui. Eu não posso. E ele andou preocupado um bom tempo como que ele ia fazer. E essa cena é a cena que me comove profundamente. Na véspera da execução, e diz para o John, eu preciso lhe dizer alguma coisa. Uma coisa. E o John fala, não precisa dizer, chefe. Eu sei o que você vai dizer. Mas eu preciso de dizer. Senão, se eu não disser para você e te perguntar o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu dê um jeito para que você tente fugir e ver até onde você vai? O John, que ideia idiota. É lógico que eu não vou fazer isso. Mas John, eu tenho medo. O que é que eu vou dizer para Deus que eu fui o responsável pela execução de um de seus filhos legítimos? Eu sei, chefe. Eu sinto o seu sofrimento. E digo para você, não se preocupe. Diga para Deus que você estava fazendo uma gentileza para mim. Eu estou cansado, chefe. Eu estou cansado de perambular sozinho, de um lado para o outro, feito um pardal na chuva, e vendo o quanto as pessoas fazem mal umas às outras, em nome do amor. Isso é como se tivesse cacos de vidros na minha cabeça. Já não suporto mais, chefe. Eu lhe agradeço pela gentileza. Tentem imaginar isso sendo vivido pelas criaturas de Deus que habitam no nosso meio, que tem que conviver diariamente com gente ruim, que usam do nome amor para fazer as suas maldades. Tentem.
Imaginem. Nós ainda estamos em níveis de evolução que nós ainda não entendemos o que significa amar. Aliás, nós não queremos amar. Ouvir sobre o amor, assistir um filme sobre o amor, o máximo que dura a impressão dentro de nós é 3 minutos após o filme acabar. Antes de chegar na cozinha e pegar uma xícara para tomar um café, a impressão do amor já foi embora. Já era. E aí eu fico me lembrando, Malbataan, vocês devem conhecer, um dos maiores contadores de história lá do Oriente. Ele não é do Oriente, mas ele conta histórias do Oriente. Ele conta uma história que é mais ou menos representativa disso que a gente está tentando passar para vocês aqui. É a história da Gruta do Destino. Um mercador árabe estava voltando para sua cidade. Na hora que estava entrando em Bagdá, ele vê um maltrapilho, meio alocado, gritando, esbravejando, e dizendo, e praguejando: eu já fui, eu tive todo o meu destino na minha mão, eu tive todo o destino da humanidade na minha mão. Estava aqui, ó, na minha mão. E ele olhou para aquela criatura e ficou estranhando e pensando, e as pessoas que estavam do lado, falaram assim: coitado, ele meio tantã, ficou meio problemático. Mas ele, curioso, se aproximou, puxou assunto, e puxando assunto, conversa vai, conversa vem, o maltrapilho, alocado, disse para ele: eu tive o destino, o meu destino e o destino da humanidade na mão. Como assim? E ele contou. Certo dia eu estava vagando pelo deserto e encontrei uma gruta encantada. Era a gruta do destino. E eu falei para um sentinela bondoso que estava na porta: o que tem aí dentro? Ele falou assim: ali dentro está o livro do destino, o livro da vida. Posso? Pode. Já que você encontrou aqui, eu te dou alguns minutos lá dentro da gruta. E você pode fazer o que você bem entender. E no livro da vida, no livro do destino, estava escrita toda a vida pregressa e a vida futura de todos os seres da humanidade. E você pode mudar, durante o tempo que eu lhe der para ficar lá dentro, o seu destino. Aproveite. E ele entrou. Num instante, um passe de mágica, ele estava dentro da gruta, diante do livrão, e ele começou a folhear o livro. Ia procurar o seu nome, mas só que antes, ele pensou: já que eu posso mudar o destino de quem eu quiser, está na hora de eu pegar meus inimigos. E foi procurar. E achou um inimigo. É você. E alterou o destino final dele, o futuro. Vai morrer na miséria, cego, perambulando pelo deserto, de fome e de sede. Procurou outro inimigo rápido. Procurou outro inimigo. Procurou uma inimiga que havia abandonado. Mudou o destino dela. Você vai pagar por ter me abandonado. E foi mudando. E aí
Por último, ele foi correndo para pegar o próprio nome, e na hora que ele abre a página, que ele vislumbra e vê que tinha muita coisa ruim, inclusive já estava escrito no passado da vida dele o que ele tinha acabado de fazer. O trem era eficiente e eficaz. Só que na hora que ele vai para apagar, o tempo dele acabou. Num passe de mágica, ele se vê no meio do deserto e já não vê mais a gruta nem o sentinela. E nunca mais ele terá a chance. É uma parábola que diz para a gente que nós estamos muito mais interessados em ver os nossos inimigos, nossos desafetos sofrer, do que propriamente a nossa felicidade. Ainda não entendemos o amor. Ainda não entendemos que o amor tudo sofre, tudo suporta. Ainda não entendemos que a verdadeira vantagem de estar aqui é o amor que conseguimos criar dentro de nós, porque o amor é patrimônio exclusivo de quem ama. Quem não ama, amasse. Quem não ama, não tem. E amor, eu digo para vocês, não há como você transferir amor de uma pessoa para outra. E a gente fica aí, resmungando, chorando, lamentando, pelejando, curtindo as nossas relações capengas. Sabe aquelas relações capengas de pessoas que, por não saberem amar, se tornam cada vez mais dependentes do outro, porque acha que é o outro que tem que fazer ele feliz, ou ela feliz. É você que tem que me compreender, é você que tem que me amar, é você que tem que me dar valor, é você que tem que me respeitar, como se ele pudesse desfrutar do amor de fora para dentro e não de dentro para fora. E é por isso que as nossas relações são todas alicerçadas em cima dessa dependência e codependência. E as características das nossas relações, observem, e vocês vão ver que quase todos nós estamos mergulhados nessas relações. As nossas relações são estabelecidas em cima de indiferença, uma das características. A gente é indiferente ao outro. A gente faz questão de ser indiferente. A gente passa a noite inteira deitado com uma pessoa e chega de manhã, nem bom dia você dá. Às vezes, você rosna. Tem gente que rosna. Geralmente, e eu estou dizendo aqui só para puxar, né, a sardinha para o lado das mulheres. Geralmente as mulheres são mais afetivas, elas acordam. Bom dia, querida. O cara dá uma olhada assim, velho. Rosna. É indiferente. Sabe aquela pessoa que vive no mesmo teto? Hoje eu morri de rir porque eles bloquearam um aparelho, um aplicativo de, né? E aí apareceu um meme, uma chargezinha. Após o bloqueio do tal de Zap Zap, né? O filho encontrou-se com a mãe dentro de casa e percebeu que eles moram debaixo do mesmo teto. E a gente está discutindo sobre amor. São indiferentes. Há poucos dias eu falei para vocês que as relações de dependência são tão dependentes mesmo, que faz a gente voltar lá para a primeira fase do desenvolvimento relacional do ser humano, que é de 0 a 2 anos, que é a fase da dependência total. É a fase em que a criança, por ser dependente, o ser humano é aquele que tem a infância mais larga no reino animal. Providencialmente,
Deus sabia o que estava fazendo. E como nós somos dependentes, uma vaquinha quando dá à luz a um bezerrinho, meia hora depois o bezerrinho está de pé andando atrás da vaquinha. E falando, sabe andar e falar. Porque aquele exatamente, se você tivesse uma legenda embaixo, ô mãe, olha o leite aí, meu, ops, tô com fome. Essa é a legenda que tem que colocar embaixo. Ele nasce sabendo andar e falar. Agora nós não, nós nascemos, se alguém tomar conta, morre. Providencialmente, para que a gente estabeleça as relações afetivas cada vez mais significativas. Cuidados íntimos, aperto no peito, botar ao colo, dar ao colo. Tem marmanjo que está com 60 anos de idade que ainda não saiu dessa fase. Totalmente dependente. E se a mulher ou o marido, marmanjos e marmanjas, se a mulher ou o homem não faz o que ele quer, porque depende, indiferença, emburra. Vocês conhecem emburrar? 3 dias calado com papo monossilábico, que é o que eu falei para vocês há uns dias atrás. Papo monossilábico, é uma sílaba só. Vai querer jantar? Vou. Agora? É. Você vem pôr? Não. Quer que eu ponha? Dependência, indiferença, e um passa para lá, o outro passa para cá, um passa para lá. Se esse povo descobrisse o quanto é bom você cozinhar em fogo brando uma relação amorosa, nossa, esses caras saíam do serviço já pensando, nossa, chegar em casa agora, tá, brincar com os meninos, na hora que a mulher passar lá no canto, lá eu já dou uma piscada, já vou treinar uma piscada sexy, pra, né, brincando com os meninos aqui, fazendo o dever com eles, e ela passa lá e ó. A mulher deve ficar, nossa, esse homem arrumou um cisco no olho. Esse homem pegou um cisco no olho, Deus me livre. Se não, a mensagem não chegar, afunila a mensagem, passa perto, dá um beliscãozinho, e ela, opa! É nós. Não, prefere uma relação de indiferença. Um passa para lá, emburrado, o outro passa para cá, emburrado. Segunda característica das relações: suborno. Nossa, quando a relação chega nesse nível, você escuta um papo mais ou menos assim, à noite. Bem, oi. Depois da janta, você me leva na casa da mamãe? Não. Se eu fosse você, eu levava. Você já imaginou que se eu fosse você, eu levava? Tem aí uma tentativa de suborno explícita, que fica confirmado com a próxima frase. Quem sabe se você levar logo, tem. Aí o cara já vai, é nóis. O cara já dá um jeito de arrumar o esquema. Relação de suborno. Se você fizer isso, eu faço isso. Se você fizer aquilo, eu faço isso. Como se fosse uma coisa que tem sempre um toma lá, dá cá. Tem sempre que ter algo em troca. Ainda não entenderam que amor é absolutamente gratuito e incondicional. Se não for,
Encaixa-se no suborno. Mas pelo menos ainda tem jogo, porque imagina se vai para o terceiro tipo, relação de dependência por medo. É porque se você continuar me tratando desse jeito, não me levando na casa da mamãe, eu vou pegar o Juninho e vou embora. E muito provavelmente você não o verá mais. Isso hoje dá problema, porque é alienação parental. Nem pensar fazer um negócio desse. Mas tem gente que faz isso. Ao invés de cultivar uma relação amorosa que tudo sofre, tudo suporta, que há uma entrega, há um encontro perfeito e absoluto de entrega, não. Eu tenho que passar medo no outro para o outro se sentir acuado e me tratar do jeito que eu quero que ele me trate, ou que ela me trate. Dureza. E vamos para o último. Culpa. Essa é de dar dó. Quem chega nessa é de dar dó, porque é a pessoa que tem uma relação de dependência, de culpabilização um ao outro, é dureza. Porque às vezes a pessoa fica pensando, será que compensa manter uma relação tóxica? E já vai para o trabalho com a crise existencial, fala assim, eu aguento mais uns tempos, ou largo isso, vou embora para uma banda. E aí a culpabilização, te dei os meus melhores 10 anos da minha vida, comeu a carne, agora vai ter que roer o osso. Onde que eu vou ficar? E aí começa o jogo de culpabilização. E a pessoa às vezes fica, não porque quer, não porque dá conta, não porque, mas é porque já deteriorou de uma determinada forma, que às vezes é preciso de buscar ajuda especializada para que essa relação possa chegar a um determinado patamar de compreensão do que seja o amor de fato, o que seja uma relação madura de fato, do que seja uma relação humanizada de fato. Nós precisamos pensar seriamente nisso. Nós precisamos pensar seriamente que a caridade não é a caridade que a gente faz fora. A caridade é um amor que a gente não consegue vivenciar, porque o amor, quando você sente, de fato, o amor, acabou. Você ama. E quem ama, não há esforço para amar. Apenas ama. Quando você precisa de buscar sentidos para um amor que você já não consegue compreender, ou ainda não consegue compreender, você utiliza de virtudes, de recursos, lealdade, probidade, honestidade, honra. Você vai buscando esses significados e um deles é a caridade, um deles é a generosidade. Quem é generoso, quem é caridoso, ainda não ama. É por isso que a caridade e a generosidade é uma imitação do amor. Caridade e generosidade você escolhe para quem você quer fazer. Eu vou fazer caridade para aquela pessoa, porque eu senti que ela merece ser ajudada. Amor não. Amor você não escolhe. Amor você sente. É como se você tivesse uma entidade dentro de você e você assiste essa entidade te comandar. É Djavan
cair aos pés do vencedor. Extraordinariamente bonito. Cair aos pés do vencedor, porque não tenho controle sobre a situação. Eu amo, e fim. E amo, eu já movimento todo o meu ser no sentido do encontro, mesmo que de lá para cá não haja vontade de encontrar. Eu ando, eu vou. É Jesus de Nazaré diante de Pilatos. Um, amor pleno e absoluto. O outro, egocentrismo à flor da pele. Para desencargo de consciência, vira para o pessoal, para a turma toda, e fala assim, mas vocês querem libertar esse cara? Ele é justo. Ele é um justo. Queremos Barrabás. Deixa eu lavar a mão. Vai lá. Que se lasquem para lá. O amor absoluto, o egoísmo a toda prova. De qual dos lados você quer ficar? Qual dos dois lados que você prefere? Quem você quer representar na sua história de vida? Se a gente entendesse o que significa isso de fato, a gente veria facilmente como é bom você treinar esse amor no seu cotidiano, nos mínimos detalhes. Essa semana passada eu publiquei um texto na rede social, em que eu aprendi na doutrina espírita isso, que o amor se expressa em todos os momentos da sua vida, mesmo naqueles que você não consegue entender os significados. E a repercussão que teve foi quase que de um estranhamento das pessoas. Nunca tinha pensado por esse lado. O texto é mais ou menos assim. Na hora que você acabar de comer uma fruta, agradeça a árvore que preparou durante um ano inteiro essa delícia nutritiva para você. Agradeça aos lavradores que calejaram as mãos desde o cultivo do plantio até a colheita, o embarque. Agradeça aos transportadores que levaram a fruta até o local onde você teve acesso. Vocês conseguem ver um ato amoroso nisso aí? Vocês conseguem ver uma cadeia dialética, dialógica entre você e o mundo onde você está? Quantas vezes você já agradeceu por um pastelzinho que você come na feira? Quem fez? Quem preparou aquele trigo? Quem beneficiou o trigo? Da onde que aquilo veio até chegar em você? Naquele formato em que você coloca na boca e se delicia. Agradeça. E ao aprender a agradecer esses detalhes da vida, a gente começa a chegar em casa e olhar para nossa companheira ou companheiro. Arrisca só um oi por enquanto. Gente, eu tenho que aprender a sair de mim, ir até lá e entender as razões do porquê que ela é o que é. E voltar com a predisposição de compreender, de respeitar, de transformar isso numa relação cada vez mais sintonizada, cada vez mais
harmônica, cada vez mais amorosa. Porque é isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para treinar a amar a humanidade. E a gente, não tendo condições de amar 28 bilhões de pessoas que estão nesse planeta, 7 bilhões e 400 milhões encarnados, a gente treina com 1, 2, 3, 4. E ao aprender, a gente começa a expandir isso por analogia, a entender o amor à humanidade. Entendeu isso, você entendeu o que significa esse esforço da prática da caridade como um esforço de tentar aprender a amar. Porque a caridade é um ato moral, um ato ético que nos leva ao exercício do amor. É como se levasse a gente até na portinha e entregasse e falasse: vê se consegue sentir, vê se você pega no tranco aí agora. Ao fazer a caridade, você se predispõe a chegar na porta. E quem sabe você abrirá. E quem sabe você vai ser um amador de primeira linha. Aquele que ama em primeira instância. São os votos. E por isso eu deixo vocês com um pensamento. Pascal, um espírito que ajudou na codificação. 1862, ele diz assim: se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte que ele se encontrar, ele se sentiria deslocado, não pertencendo àquele lugar. Está nas nossas mãos fazer isso. Você quer um planeta melhor para viver? Então, amem-se. Amem-me. E eu farei o mesmo com vocês. Boa noite, obrigado a vocês.